Oi, meu nome é Raquel, eu sou casada com o Zé, pra quem ainda não me conhece, e eu me converti em 2011 na comunidade cristã e construí minha vida aqui, então congrego aqui fazem 9 anos. É, então eu conheci meu marido aqui, tive meu primeiro filho, estamos esperando o segundo, então toda a parte mais importante, digamos assim, da minha vida é, eu construí aqui na comunidade. E hoje eu decidi compartilhar um testemunho de uma área específica por causa do mês que nós estamos vivendo, né, o Setembro Amarelo. Então eu conversei um pouco com o Zé e a gente decidiu que era o tempo de eu compartilhar esse testemunho, já que algumas coisas nesse processo já eu posso dizer que já estou andando em vitória, então esse eu acredito que é o momento de compartilhar sobre isso. Eu tive uma infância e uma adolescência marcadas pela tristeza, assim, melancolia. Então, várias questões difíceis aconteceram, mas não era só a questão das situações em si, mas como eu lidava com elas, né? Então, a minha família, quem era mais próximo, sabia que ainda que eu fosse bem comunicativa e agitada, eu tinha essas questões emocionais bem complicadas. Então, eu sempre lidei com as coisas com muita intensidade. E tudo que acontecia comigo criavam marcas muito fortes, né? No meu coração, na minha mente, enfim. Tudo realmente é muito forte, a gente não consegue enxergar que vai ter uma vida lá pra frente. A gente acha que a nossa vida é aquilo. Então, os sentimentos são fortes, né? E, e aí isso começou a fazer parte da minha identidade, né? De quem eu era. Então, quando eu me frustrava, acontecia uma coisa muito difícil pra mim, eu extravasava isso causando dor pra mim mesma, né? Seja através de cortes ou, sei lá, puxando o cabelo, arranhando ou me colocando em situações de risco, situações ruins, né? Que me causavam mal. E isso acabou marcando o meu coração e a minha mente, então eu me enxergava dessa forma, que eu era digna de ser punida e não era digna de viver alguma coisa feliz, né? Isso marcou então a minha infância e a minha adolescência. E aí, resumidamente, eu me converti com 17 para 18 anos. Eu tava numa fase um pouco mais equilibrada, mas eu nunca tinha tratado isso de uma forma verdadeira. Eu cheguei a fazer sessões de terapia, comecei a tomar uma medicação que me ajudou bastante, mas eu nunca tinha encarado algumas coisas de fato, né? E aí, quando eu me converti, eu coloquei tudo isso diante de Deus. Deus começou a trabalhar algumas coisas, pedi muitos perdão e perdoei muita gente também. Enfim, Deus trouxe bastante curas, mas algumas coisas hoje eu consigo entender que eu precisava tratar, né? Então, quando eu me converti, a minha vida ela ficou muito boa, né? Eu conheci Jesus, comecei a andar com ele, me apaixonei e tinha uma vida assim de experiências com Deus, uma vida de disciplina espiritual muito exemplar, assim, por aquilo que a gente tinha como padrão. Me sentia muito bem com tudo isso, né? Então eu tenho essa questão que eu lido também do perfeccionismo, de querer as coisas, né, perfeitas. E então, enquanto tava assim, tava tudo bem, mas quando a minha vida começou a mudar, quando eu me aproximei do Zé, a gente começou a namorar, e aí teve as questões dentro do nosso relacionamento, questões de santidade, né? Que a gente tinha uma vida, achou que aquilo nunca ia acontecer e de repente a gente se pegou tendo tentações que a gente achou que nunca ia ter e realmente, né, tivemos dificuldade nessa área de santidade, área sexual, enfim. Isso desmontou a gente, mas me desmontou muito mais. Então isso quebrou aquele padrão que eu tinha de perfeição e eu não soube lidar com isso e eu comecei de novo a me condenar e não consegui receber o perdão de Deus, né? Então eu consigo hoje linkar tudo isso, né? Essas questões psicológicas e emocionais que eu já tinha com essa transformação e essa mudança de vida
que exigiu de mim algo que o meu cérebro não tinha para dar, né? Então eu afundei nessa época. Então ainda quando eu tava noiva, eu entrei num quadro de depressão. Não foi diagnosticado por um profissional, mas eu conheço muito bem os sintomas, então, né, consigo definir isso. Eu tentei esconder durante um tempo da minha família, mas chegou um momento onde eu não conseguia mais. Eu chorava o tempo todo, chorava em casa, chorava indo pra faculdade e já não conseguia esconder mais de ninguém, que eu não sentia mais sentido de viver. Eu queria muito que Jesus viesse e me buscasse ou que tudo aquilo terminasse, né? Então foi um período bem complicado e bem provável por orgulho. A minha mãe falava: filha, quem sabe você retoma aquela medicação que você tomava quando era adolescente. E eu achei que eu não precisava, né? E então eu me casei, e passando essa parte assim do início dos primeiros 2 meses, assim, que eu consegui manter mais uma alegria, logo depois os sintomas tomaram conta de mim e eu realmente praticamente não saía da cama. O Zé enfrentou muita barra comigo, assim, realmente me suportou, me deu suporte, né? E me amou muito nessa fase. Ele fez toda a diferença, né? Ele nunca deixou de demonstrar o que ele sentia e do quanto ele acreditava em mim. Mas aí eu entrei nesse quadro depressivo, assim, eu levantava mais pra fazer a comida mesmo e não conseguia cuidar de mim, nem da casa e nem de nada, né? Eu não conseguia orar, isso me gerava muita ansiedade, eu não conseguia ler a palavra e nem nada disso. E aí hoje eu consigo identificar que eu comecei a construir caminhos muito ruins na minha mente, no meu cérebro. Então eu tinha pensamentos ruins sobre mim mesma 24 horas por dia. Eu acordava pensando mal de mim mesma, ia dormir pensando mal de mim mesma, me sentindo a pior pessoa do mundo, que era tudo ruim. Então o dia todo eu pensava mal sobre mim, sobre o meu futuro. Eu não tinha pensamentos de esperança e nem nada disso, né? Hoje eu consigo perceber que eu demorei muito tempo para pedir ajuda e por causa disso eu me acostumei e passei a viver baseado em mentiras, né? Então o inimigo colocou muitas coisas na minha cabeça, algumas coisas, né, que já estavam ali e outras coisas ele aumentou. E depois eu tive que lidar. E ano passado, 2019, quando tava pra virar o ano, eu tava fazendo os propósitos desse ano de 2020, e num deles era que eu queria começar a fazer terapia que eu sabia que eu precisava de ajuda e queria parar de fazer isso com a minha própria força, né? Então, nesses 4 anos eu tive alguns momentos que eu respirava um pouco melhor, mas eram muito breves. Eu, né, vivi praticamente todo esse tempo nesse lugar. Então, esse ano eu comecei a terapia e foi um processo difícil com a pandemia e tudo mais, então eu tive altos e baixos, mas foi uma coisa extremamente, assim, essencial pra mim. Eu consegui visualizar tudo que eu tava pensando e criar caminhos novos na minha mente, né? Então hoje eu posso dizer que eu tô em vitória em relação aos pensamentos, a forma que eu penso sobre mim mesma. E aí eu acredito que por causa da terapia também, o fato de eu estar nesse processo, a minha mente tá diferente, eu tá mais aberta, entendendo que Deus podia estar ali comigo, que ele tava, né, que ele não tava me olhando com a cara que eu achava que ele tava me olhando antes. Eu tive um sonho. E esse sonho foi bem marcante pra mim. Ele foi um sonho longo, um sonho muito real, que durou várias horas. E esse sonho tinha a ver com paternidade, com autoridade, tinha a ver com morte também. Então, no sonho eu achava que meu filho tinha sumido, né? O Theo, que é meu primeiro filho. E tudo indicava que ele não estava vivo, né? Então no sonho eu sentia toda essa dor de estar procurando o meu filho. E quando eu acordei, eu demorei para entender que eu tava dormindo, que era um sonho.
E quando eu vi que era um sonho, eu comecei a chorar muito, como talvez poucas vezes na vida eu chorei, e o Zé tentou me acalmar e, né, queria saber o que tinha acontecido. Eu não conseguia falar, eu só chorava muito, muito, e eu sentia que Deus estava fazendo alguma coisa em mim. E quando eu acordei, eu me senti aliviada, porque era um sonho, então meu filho estava bem, mas eu, em vez de eu ter o ímpeto de levantar e ver se ele estava no quarto e estava bem, na hora eu tive a revelação que o sonho não tinha a ver com ele, tinha a ver comigo, né? Então, que a questão de morte não tinha a ver com ele, mas comigo. E aí eu consegui falar pro Zé o que eu tinha sonhado, e ele orou comigo. Foi a primeira vez que a gente chamou o nosso filho pelo nome, né? Que a gente deu o nome pra ele de Brian. E ele orou com ele. Oramos por esses pensamentos de morte que eu tinha e tudo. Eu tive uma experiência muito linda, né? Também depois disso eu fui tomar banho, tive um momento meu onde eu pedi perdão pro Brian também, falei que eu queria que ele ficasse e, enfim, foi uma coisa muito importante. E eu posso falar hoje que a partir daquele dia eu nunca mais tive pensamentos de morte. Os pensamentos foram completamente embora, então eu acredito que Deus fez algo que a gente não consegue explicar, mas realmente essa parte foi curada no meu coração. Eu consigo perceber que o inimigo pegou bem pesado nesse final, porque ele sabia que eu tava para sair desse lugar. Então, hoje eu posso dizer que que eu me sinto muito mais equilibrada, muito mais neutra e no presente, porque eu sempre estava vivendo na ansiedade, então eu nunca estava vivendo hoje. Eu tô me adaptando a essa nova vida, pra mim é bem diferente, então eu continuo fazendo terapia semanalmente. Isso é o que tem realmente me ajudado muito, né, a me centrar. Então eu tô reaprendendo a viver, não baseado mais em mentiras, mas em verdades. E o que é mais lindo é porque o fato de eu buscar ajuda profissional permitiu com que Deus tivesse acesso ao meu coração de uma maneira melhor. Então eu tava fechada e eu consegui me abrir. E aí sim ele conseguiu trazer uma cura que só ele poderia fazer, né? Nessa questão desses pensamentos. Então eu queria encorajar você que passa por isso, né, a vir conversar, pedir ajuda pro seu líder, enfim, ou procurar ajuda profissional. Existem profissionais cristãos nessa área também, porque vale a pena viver, vale a pena ficar aqui, mas a gente não pode aguentar isso só na nossa força. A gente precisa ver a beleza da vida que Deus criou, né? Então, se você não consegue ver isso, eu diria pra você procurar ajuda. É isso.